do Atlético no Clássico, as escolhas do técnico Rafael Lacerda para começar o jogo, né? Ele que fez mudanças no time, as escolhas durante o jogo. Como foi o Clássico pelo lado rubro-negro? Então, o Atlético começou com um time que, na minha opinião, perdeu um pouco do entrosamento que vinha nas duas partidas anteriores. Começou com o Guilherme Marques como o camisa 10. Anteriormente ele estava jogando com o Jader, utilizando essa função. E eu senti a falta do entrosamento de meio de campo. Mesmo com Kleber e Igor Henrique fazendo papéis de volante, o time estava perdendo o meio de campo no começo do jogo. O Goiás tinha mais triangulação, espaços, invertia bem a bola, e o Atlético parecia estar mais correndo atrás da bola do que, de fato, conseguindo competir ali nos primeiros minutos. Conforme o Lacerda ajeitou o time, colocando ele na marcação linha de 4, aí começou a ter um pouco mais de organização tática ali para marcar. E aí o Atlético começou a participar do jogo. Não que tenha feito um primeiro tempo primoroso. Teve uma chance clara ali, mas eu achei o time um pouco desentrosado ainda por conta do Guilherme Marques. Ele estava um pouco abaixo ali de Igor Henrique e de Kleber, que estavam fazendo um ótimo jogo. Kleber participativo pra caramba, o Igor Henrique nem se fala. O Igor Henrique, assim, os dois, cara, multiparticipativos, plurais, assim, todo lugar que você olhava, tava lá o Kleber. Todo lugar que você olhava, tava lá o Igor Henrique, sabe? Então, assim, jogadores que fizeram a diferença no meio de campo ali do Atlético. Conforme o jogo foi desenrolando, aí no segundo tempo ele fez algumas mudanças ali, né? O Lacerda, as primeiras, a princípio, eu fiquei meio desconfiado, porque ele tirou justamente o Kleber, né? Tirou o Kleber para a entrada do Giovani, mas foi muito bem o Giovani, inclusive, quando entrou. E o Alanzinho, ele tirou para a entrada, na saída do Jean Dias, ele colocou o Alanzinho, que foi muito bem. Fez uma ótima estreia para mim, jogou bem ali, participou. Foi com ele que o Léo Jacó começou a participar do jogo, porque com o Jean Dias praticamente não jogando, o Léo Jacó ficou apagado. E para mim o Kevin Ramírez continua mal escalado, porque ele não é um ponta, ele é um meio atacante, ele é um segundo atacante ou um falso 9, então ele jogando de ponta, para mim, ele tá perdido ali em campo. Então, assim, o time melhorou, foi um clássico muito equilibrado, os dois times fizeram uma boa partida, foi um jogo bem disputado mesmo, mas a postura do Atlético no segundo tempo me agradou, a gente chegou até a fazer o gol, só o problema né, daquela falha ali no lateral, acabamos tomando um gol no último minuto. Então, assim, não foi um jogo ruim do Atlético, teve seus problemas, alguns que devem ser vistos pelo próprio técnico, principalmente essa escalação inicial, forçando a jogada em cima do Guilherme Marques, que para mim não correspondeu. E tem que ter essa visão para saber se mantém esse time ou se volta a utilizar os dois primeiros, que eu estava gostando particularmente. O Jader como um 10 não me decepcionou, eu estava gostando do futebol dele dessa forma. Mas no geral eu achei que o Atlético até teve bons momentos e em alguns pontos fez um bom jogo. Cumprimentar aqui o nosso grande o Emerson Moreira, que também esteve lá no estádio Antônio Ascioli nesse empate entre Atlético e Goiás pelo placar de 1-1. Boa tarde a você, o Emerson. Como é que você viu essa atuação do Atlético, o desempenho do Atlético no primeiro clássico do ano, né? Clássico com o mando rubro-negro lá no grande estádio Antônio Ascioli. Boa tarde, Jurli. Boa tarde, Ana Neve Dias. Boa tarde ao meu amigo e parceiro de arquibancada, Victor Gader. Pois é, Gerni. Ontem a escalação inicial do Atlético, assim que saiu ali os nomes, me surpreendeu. Guilherme Marques como titular. Dando uma nota para o Rafael Lacerda, para o início do jogo do Atlético, eu daria uma nota -13 para o Rafael Lacerda, porque é impossível que ele não tenha notado nos treinamentos as deficiências do Guilherme Lopes, porque ele comprometeu muito o sistema defensivo do Atlético, comprometeu o meio, comprometeu o sistema ofensivo, não apoiou, não atacou, foi um jogador a menos dentro de campo, e principalmente sobre o Guilherme Marques. Nada justifica a titularidade dele. O Jader não comprometeu em momento nenhum, muito pelo contrário, o Jader vinha mostrando um certo entrosamento com o time. O Atlético tinha um meio de campo mais encorpado, um meio de campo com boas trocas de passe, não tinha uma genialidade, mas era um meio de campo que já estava se adaptando, sabendo jogar. E o Guilherme Marques, ele entrou como um patinho feio ali no time do Atlético.
Durante o jogo, teve um momento que eu e o Gader ficou abismado, onde o Igor Henrique pega a bola, vai para cima do gol e ele tromba com o Igor Henrique e toma a bola do Igor Henrique. E a gente ficou sem entender. Fora outros diversos lances que a gente notou a falta Bem de lembrado esse aí, viu? É um bom jogador, tem uma habilidade especial ali como 10, mas está muito fora de ritmo. Não é colocando assim, de repente. Para mim tem que ser a conta-gotas, acostumando com o time, acostumando com os companheiros, se adaptando nos treinos. Eu achei muito precipitado o Lacerda. Para mim, o Guilherme Marques foi escalado pelo nome e não pelo futebol. Na frente, o Léo Jacó, vou isentar de qualquer culpa. Os pontas não ajudaram em nada no primeiro tempo. Gader foi muito feliz. No segundo tempo, Alanzinho entrando, Jacó teve 2 oportunidades, levou perigo 2 vezes para o gol do Tadeu. Por quê? Porque tinha o Alanzinho ali todo insinuante para cima da defesa do Goiás, conseguindo abrir espaços e achar o Jacó. E, para mim, na minha opinião, a gente cantou a pedra. Se o Jacó não fazer gol até os 15 do segundo tempo, o Derek entra. Mas eu não trocaria. Visto que com a entrada do Alanzinho o Jacó tinha melhorado, eu não colocaria o Derek. Eu deixaria o Jacó. Porque o Derek entrou e ele não conseguiu fazer nem as 2 finalizações que o Jacó conseguiu fazer depois da entrada do Alanzinho. Então, assim, Gerni, foi um time onde o Lacerda inicialmente teve uma leitura de jogo muito equivocada. Eu elogio quando tem para elogiar, mas vou tecer minhas críticas aqui. Para mim, culpa do Rafael Lacerda, que viu o meio de campo do Goiás engolir o meio de campo do Atlético no primeiro tempo. Foi muito soberano o meio de campo do Goiás no primeiro tempo. Graças ao Igor Henrique, principalmente, que até o Adson citou. Para mim, um baita jogador. O melhor jogador do Atlético até o momento. É um homem que marca, dá passe, distribui jogada, não se esconde em momento nenhum, tem aquela liderança, briga com o juiz. Hoje, Igor Henrique, para mim, é a cara do Atlético em 2026. Bom, a Ana também. A Ana já fez outros jogos do Atlético. Ontem foi o primeiro jogo do Atlético que eu fiz nesse ano, assim, que eu acompanhei realmente com profundidade. Quero até discordar aqui de alguns pontos, concordar com alguns, discordar de alguns dos pontos que vocês tocam. O Guilherme Lopes, nós estamos todos de acordo. Para mim foi a grande dificuldade individual que o Atlético teve no jogo. A situação dos 2 volantes do Atlético, o galera até elogiou. Eu gostei muito do Igor Henrique, mas para mim o Kleber estava muito fora do jogo, sabe? Ele estava nas disputas, ele estava próximo da bola, mas ele não conseguia desempenhar um papel que era dele. Quando o Lacerda põe o time dele para marcar num 4-5-1, os 2 meias do Goiás, o Lourenço e o GG, eles ficaram jogando em cima do Igor Henrique o primeiro tempo inteiro, fazendo 2-1 em cima do Igor Henrique. Por isso que o Lacerda tira o Kleber, porque o Goiás estava sobrecarregando ali, sobrecarregava, descia normalmente o GG, que estava caindo mais pelo direito, o Lourenço pela esquerda, o GG descia com o Caito e o Bruno Sávio e começava a fazer 3 contra 2 em cima do Jean Dias e do Guilherme Lopes. O Guilherme Lopes teve as suas dificuldades, tanto no individual, mas também em muitos momentos o Goiás fazia 3 contra 2 em cima dele e do Jean Dias. A outra situação do Guilherme Marques, eu também achei, e como o Emerson trouxe, eu também achei o Guilherme Marques fora de ritmo. Mas se você observar até o gol do Atlético, quase todos os lances diferenciados do Atlético dentro do jogo, o Guilherme Marques estava lá. Aquele lance que ele aparece na área para finalizar no primeiro tempo, ele acabou levando um pouco de azar naquele lance, ele bateu para tirar do Tadeu, a bola passou um pouquinho da trave, mas ele estava lá. Um lance no início do segundo tempo, é ele que chega na área para cabecear, ele acabou não conseguindo cabecear com qualidade, assim, até depois eu vi na câmera que ele ficou repetindo o movimento, assim, sabe, tipo como quem está fazendo um treinamento, mas ele apareceu. O gol do Atlético surge de uma cobrança de escanteio dele. Então, assim, ele não foi intenso, mas ele foi pontual. O Guilherme Marques participou pontualmente do jogo, talvez só não menos que o Igor, né? O Igor, para mim, também foi o grande jogador do Atlético nesse jogo. Achei ele
um envolvimento muito diferente do envolvimento que ele vinha tendo no Vila Nova ultimamente. Achei um cara querendo, com vontade, participando, gostei muito da presença do Igor Henrique. E o Guilherme Marques eu faço essa ressalva. Eu achei também ele fora de ritmo, mas ainda fora de ritmo, eu achei ele muito pontual em momentos importantes do Atlético dentro do jogo, como esses 3 que eu citei, as 2 finalizações e essa assistência aí. E ele ainda dá uma assistência no início do segundo tempo, que o Léo Jacó faz a batida também. Então, assim, eu achei que ele deu um bom cartaz para essa apresentação. E quando o Jader entra, que não foi no lugar do Guilherme Marques, né, o Jader entra no lugar do Kevin Ramírez, aí eu achei que o Atlético conseguiu foi o melhor momento do Atlético para mim no jogo, quando o Jader joga junto com o Guilherme Marques, que o Atlético conseguia ter uma presença mais forte de meio campo, fazendo 4 homens no meio campo. O Giovani já tinha solucionado aquele problema ali da cabeça da área, o Igor Henrique estava no jogo, o Guilherme Marques também, e o Jader também. Aí naquele 4-2-3-1 praticamente que o Lacerda monta naquele momento, eu achei que foi o melhor momento do Atlético, e logo sai o gol do Atlético. Depois o Atlético acabou se dedicando a vamos dizer assim, a manter o resultado, né, a segurar o resultado. Mas e você, Ana, o que é que você viu nessa atuação do Atlético, nesse clássico contra o Goiás? Como é que você classifica esses primeiros 90 minutos, os mais pesados do Atlético até agora dentro do ano? Ficou nítido que o Atlético precisa de reforços em alguns pontos. E sobre o que? Vou entrar também no debate que vocês já puxaram. Eu acho que os dois estão certos, se é que isso é possível. Uma coisa complementa a outra. Sobre o Klebert, eu vi, é um jogador jovem, jogador em formação, e se o Igor teve a liberdade no último jogo, estava tendo neste jogo, é porque o Klebert segurou a onda ali, na marcação, sem deixar essa dobra que o Gerli citou. Porém, com o Guilherme em formação ali tática, com o Guilherme ainda um pouco desconexo com a equipe, acabou sobrando muita gente apenas para o Klebert. Na minha opinião, na minha visão. Oi? Não, desculpa, só te interromper, mas é porque eu acho que o Gader também notou, eu acho que no jogo de ontem, o Klebert ele adiantou mais e o Igor Henrique, no primeiro tempo, ficou mais na contenção. Eu acho que isso prejudicou o meio de campo do Atlético. Porque o Igor Henrique, depois que o Igor Henrique que o Giovani entrou no segundo tempo e o Igor Henrique foi liberado para fazer o papel de segundo volante, o meio de campo do Atlético melhorou demais. Mas é justamente isso, o Emerson. Eu vi que o Klebert acabou se acanhando justamente pela imposição do jogo. Ficou muito pesado para ele segurar ali o Igor Henrique, segurar para o Guilherme Marques e fazer a marcação da maneira correta. Foi a leitura que eu fiz desse meio de campo. Aí eu acho que o Rafael Lacerda erra na escalação quando ele coloca o Klebert junto com o Guilherme Marques. Neste momento, ele deveria ter feito uma escolha. Seria um ou outro. Tanto é que Giovani, Igor Henrique e Guilherme Marques funcionou beleza. Até a falta de condicionamento do Guilherme, ela não desapareceu, mas ficou menos evidente. Pela maturidade dos outros 2 jogadores do meio de campo. E aí eu concordo com vocês, o Rafael Lacerda erra no início, ele deveria ter escolhido um dos 2. Guilherme Marques ou Klebert. Para mim, ficaria uma boa escalação de qualquer maneira. Ele tentou, talvez, corrigir a peça que está faltando no Atlético com urgência, mas não era hora, e nem não tinha como. E eu não entendo, o Giovani não tem condições de jogo para 90 minutos, por que não começar com ele aí no segundo tempo, talvez faz a modificação? É algo que eu também fico com dúvidas sobre essa questão. E da mesma maneira também, o Kevin Ramírez está devendo bastante. Mas eu não entendo que o time tem que jogar para um jogador, e principalmente se esse jogador for o Kevin Ramírez. Se ele só rende como ali o famoso segundo atacante, não como ponta,
ele vai ter que ser sacado. Não dá para seguir com ele inoperante. E a posição de centroavante no Atlético aí se torna preocupante. Até o Emerson citou a substituição do Léo Jacó. Para mim, ela também é por questões físicas. Eu e o Gerli citávamos ali no F62 Notícias. No primeiro tempo, ele sente a carga física. Ele não aguentaria 90 minutos correndo. Teria que fazer de qualquer jeito, e obviamente seria o Derek para entrar. E eu concordo com vocês que o Derek ser uma opção do Atlético neste momento é inviável em um clássico. Não, então, oi, o Emerson. E assim, não, eu acho que o Léo Jacó só cansou porque o Léo Jacó, ele marcou ali a saída de bola sozinho praticamente. Ali no meio de campo, ele corria de um lado, corria do outro. Ele não fez aquele papel ali de centroavante ali. Ele ficou mais na marcação ali da saída de bola do Goiás. E isso aí desgastou demais ele, deixou ele muito cansado. Eu acho que aí é mais uma falha do Rafael Lacerda. É mais uma falha do Rafael Lacerda. Em cima disso daí. E eu vi o Léo Jacó muito pelo lado esquerdo ali, principalmente ali na marcação da saída de bola, justamente por quê? Porque o Guilherme Lopes não estava fazendo o papel dele. A bola estava lá a bola estava com o time do Goiás, e o Guilherme Lopes tinha uma hora que ele estava no meio do campo e a parte esquerda toda aberta. E o Mais o Gado até comentou, falou, onde o Guilherme Lopes está lá no campo. E o Jacó teve que fazer essa saída de bola, correndo de um lado e para o outro, e isso aí cansou o nosso garoto lá. Mas não só isso, mas assim, muitos jogadores estavam deixando a desejar fisicamente na disputa de bola. O Jean Dias, cara, teve uma hora que ele estava caminhando em campo. Tava tenso. Eu e o Emerson falava, cara, esse cara morreu, o cara faleceu. Foi de arrasta. Que não tava conseguindo. Foi que 16 minutos ele pôs a mão no joelho lá, inclinou o corpo e. Pois é, o Guilherme Lopes, como vocês já falaram, realmente também deixou muito a desejar. E o Kevin Ramírez, que ele não faz esse papel de marcação. Então, toda hora era o Léo Jacó voltando para ajudar, para substituir Jean Dias e Kevin Ramírez nessa primeira marcação de saída de bola e até na marcação, eventualmente, de meio de campo. Ele se desgastou muito mais como um falso 9 ajudando em marcação do que mantendo uma posição de centroavante. Aí você compromete demais o ataque. Gianni, assim, para mim, se o Atlético fosse um carro, para mim, algumas luzes de alerta do painel ligaram. Quais teriam acendido? Se a gente for analisar friamente, já foram 3 jogos no campeonato. O Atlético marcou nesses jogos 5 gols. Desses 5 gols, 3 gols foram feitos por integrantes do sistema defensivo. Adriano, Tito e Igor Henrique contra a Aparecidense. O gol do sistema ofensivo, o primeiro foi uma boa jogada, trabalhada, escorou de cabeça, mas o Jacó fez. Mas o segundo foi de pênalti. E assim, nenhum dos gols do Atlético, tirando esse do Igor Henrique, que pegou a bola, teve personalidade, bateu, a gente pode ir o do Jacó, o Atlético não teve um gol de jogada trabalhado. Eu quero até tirar exemplo aqui do jogo do Vila contra o Anápolis, que o João Vieira cruzou a bola, o Delator reatacou a bola e fez ali, eu acho que o terceiro gol. Se não me engano, você não acha que o primeiro gol contra o Anápolis foi trabalhado? Eu vou colocar contra abertura no lado direito, o Matheus Ribeiro cruza, o Vintinho aparece no segundo pau, faz o passe e o Jacó faz o gol. Sim, vou colocar como trabalhado para não ficar muito escasso. Já tá feia a situação, Gerni, você quer me piorar ela? Mas essas luzes se acenderam. Lateral esquerda, Guilherme Lopes, foi muito abaixo. Jean Dias, contrato dele vence agora, final do Goianão. Vale a pena renovar? Vale a pena seguir em frente com o Jean Dias? Contra a Aparecidense, ele não fez lá essas coisas também. Foi péssimo a partida dele ontem. Mas o Atlético precisa de mais volantes. Isso aí é urgente. E Derek.
Derek para ser substituto do Jacó, não dá. Então, para mim, essas luzes do painel aí já estão se acendendo. Esse lance aí de o sistema defensivo ter marcado mais gol do que o sistema ofensivo, Derek, Guilherme Lopes, Jean Dias. Assim, o Alanzinho pedindo passagem aí também, com o jogo de ontem. Sim, eu acho que o Atlético já tem que acender essas luzes de alerta aí para não cometer os erros de 2025.